Olá, boa tarde a todos. Professora Paola, P3, processo penal e penal aqui do estágio PNPJ Campus Niterói. E hoje vamos falar sobre a trilha, e essa trilha vai ser uma trilha local, e eu pensei que aqui não ficássemos tanto tempo aqui nessa trilha, fazer uma coisa um pouquinho mais sucinta, mas de bastante relevância. O que eu fiz? Eu peguei aqui pelo menos um julgado, a gente vai do STJ, da quinta turma, do último informativo 868, né, que foi agora da primeira semana, dia 28 de outubro, tá? Sobre o agravo regimental no recurso especial número 2.188.777 do Paraná, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, da quinta turma, tá? Que decidiram agora no julgado de 7 de outubro de 2025. Aqui daqui a pouco eu leio para vocês a ementa, mas qual é o caso? Uma coisa que sempre me chamou muita atenção foi com relação ao artigo 243 da Constituição. Vamos ler, para a gente relembrar o que ele diz, o 243 da Constituição? Diz o seguinte: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º da Constituição. E aí vem aqui o parágrafo único desse artigo 243, vai dizer: todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. E sempre foi um artigo que me chamou atenção como talvez a única hipótese aqui na Constituição, né, de perdimento de bens, né, que é a hora que a nossa Constituição, tanto no artigo 5º quanto no artigo 170, ela sempre protegerá o patrimônio, sempre protege a propriedade, né, e toda vez que o Estado vem intervir nessa propriedade, né, de uma maneira geral, ele vai trazer a possibilidade de indenização, né, essa hipótese indenizatória, toda vez a gente tem os exemplos das intervenções na propriedade pelo Estado, ramo do direito administrativo, a desapropriação, né? Mas aqui não há possibilidade de indenização, porque trata-se de uma expropriação punitiva, seja por conta de culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo, na forma da lei. Se a gente for lá na Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, também tem, deixa eu colocar aqui o texto atualizado, peraí, artigo 60 e 63, vocês podem lá acompanhar, ele vai dizer o seguinte, 60 e 63, eu não vou ler, obviamente, todos, que ele é enorme, inclusive tem alterações em 2019, trazendo uma série de 63 A, B, C, né, mas depois vocês, por favor, verifiquem, né, toda essa legislação de drogas aqui, mas o que eu quero aqui no 60? Que ele vai tratar aqui, ó, da apreensão, arrecadação e destinação de bens do acusado. Só o caput aqui que eu vou trazer para vocês. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produtos do crime e constituam proveito dos crimes previstos nessa lei, procedendo-se na forma dos artigos 125 e seguintes, né, do Código de Processo Penal. E aí ele tem uma série aqui de
parágrafos, né, as decretações de medidas previstas no caput, né, como é que o juiz fará isso, vai ter o contraditório, óbvio, né, as provas, né, provada a origem lícita, o juiz decidirá pela sua liberação, então você vai ver no primeiro momento o sequestro desses bens, para depois efetivamente eles serem expropriados. Então, a partir daqui dos 60, ele tem todo um procedimento, né, de como é que seria feito essa expropriação. Olha só que interessante aqui. Parágrafo 4º ainda desse artigo, agora o artigo 60. Vamos ler o 61 também, porque a gente pensa da plantação, mas também tem a questão desses bens serem frutos, né, dessas atividades ilícitas. Né? Artigo 61 da Lei de Drogas. Apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte ou dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática habitual ou não dos crimes definidos nesta lei será imediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juízo competente. E aí vai fazer a apreensão desses bens, ele vai fazer a avaliação desses bens, né? Parágrafo 10 desse artigo 61. Aplica-se a todos os tipos de bens confiscados a regra estabelecida no parágrafo 1º desse artigo, qual seja, né? Vou ler agora o parágrafo 1º. O juiz, no prazo de 30 dias, contado da comunicação do que trata o caput, determinará a alienação dos bens apreendidos, excetuando-se as armas, obviamente, vai vender arma para quem? E drogas também, né, que não está aqui, mas óbvio, que serão recolhidas na forma da legislação específica. Então, essa alienação é a venda desses bens. Né? E o que vai fazer com esse dinheiro, né, que for vendido? Vai ser revertido para esse fundo de combate às drogas. Aqui, ó, vai estar no artigo 62A, o depósito em dinheiro de valores referentes do produto de alienação ou de numerários apreendidos ou que tenha sido convertido deve ser efetuado na Caixa Econômica Federal por meio de documentos de arrecadação destinado a essa finalidade. Então, o panorama do que eu queria tratar com vocês é esse, tá? Eu li para vocês o 242 da Constituição, li o 60, 61A e o 62A aqui para vocês. Né, como é que a pessoa que está envolvida, e aí vem esse acusado, se ele tiver bens, ou mesmo esses bens, se forem um imóvel, né, uma propriedade que seja feita essa cultura, né, esse cultivo dessas plantas psicotrópicas, assim como a Constituição o define. E o que me chama a atenção? E sempre fiquei muito preocupada com isso. A gente sabe que existe no meio, e aí pegando outros ramos do direito, por exemplo, a questão do arrendamento. Né? Eu tenho uma terra, mas eu não, lá no interior, e eu não quero produzir, estou aqui no centro de uma cidade urbana, eu não quero ir para lá, mas também não quero vender. O que eu posso fazer? Eu vou arrendar para quem? Para um outro fazendeiro, para servir de pastos. Ele tem muitos gados, eu não tenho nada, e eu arrendo, faço um contrato, inclusive, preocupado com a questão de alguma ocupação irregular, né? Então eu tenho isso tudo documentado, faço um arrendamento, faço uma alocação, né, daquela terra, e a pessoa coloca os pastos lá e me paga todo mês, renova o contrato, está tudo bem, né? Ou de 5 anos eu vou lá para ver se não construíram nada, né? Mas tem um contrato que vai me proteger de eventuais ocupações irregulares. Pois bem, e se essa pessoa vier a produzir alguma coisa errada na minha propriedade, como é que ficaria essa situação? Né? Então, isso sempre me preocupou. Até que, quando tiver uma operação da polícia encontrar drogas naquela propriedade de alguém, né, de Tício, eu colocando aqui a minha pessoa, mas eu vou colocar o Tício, então, que ele é o proprietário, como é que ficaria essa situação? E esse é o tema, né, do informativo 868, que trata-se de um embargo de terceiros, né, e ele vem justamente tratar essa perspectiva. Né. A quinta turma, né, sob relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, decidiu que a perda da propriedade rural em favor da União
né, em razão de tráfico de drogas, deve respeitar os direitos de terceiros de boa-fé, como familiares, meeiros, que não participaram do crime. E essa era a minha preocupação que eu tinha lá atrás. Eu falei, mas isso não faz sentido, como é que você vai trazer? Quem deve perder esse dispositivo, o artigo 242 da Constituição, ou mesmo os demais dispositivos que estão na lei de drogas, desse perdimento de bens, seria somente para o proprietário que está fazendo, não para que está fazendo o crime, né, que está praticando aquele crime, e não para uma pessoa que não está praticando aquele crime. Não faz o menor sentido. Ah, então seria o dever, imagina que a propriedade fosse do Tício. Então é dever do Tício ficar vigiando a sua propriedade para quem ele alugou, para ver se aquela pessoa não está plantando. Então, vamos numa hipótese aqui, colocar aqui. Imagina que eu tenho, sei lá, 20 apartamentos, né? E hoje, com a questão até mesmo da questão das drogas, da maconha, a pessoa planta drogas já no apartamento, com estufas, tecnologia. Tenho condições, enquanto proprietária de 20 apartamentos, de fiscalizar cada um deles, entrar, e eu posso, a lei do inquilinato me permite isso, né? Não há possibilidade. Daí era meu questionamento com esse dispositivo 242. Então, volta lá. No caso da STJ, né, da quinta turma, a fazenda usada para o tráfico pertencia aos pais idosos do réu, que também incluía a minha ação da ex-esposa, ambos sem qualquer envolvimento na prática ilícita. E aí o tribunal entendeu que o dever de vigilância do proprietário não é ilimitado e que não pode se presumir culpa de quem não tinha condições de supervisionar o imóvel. Eu acabei de trazer um outro exemplo aqui, né? Imagina que a pessoa tenha 20 imóveis, como é que ele vai supervisionar vários imóveis, né? Não tem como fazer isso. A decisão destacou que a expropriação de bens prevista no artigo 243 da Constituição e nos artigos 60 a 63 da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, deve ser aplicada com base na proporcionalidade e na intranscendência da pena. Ou seja, ninguém pode ser punido por fato cometido por outro, né? Isso é o princípio da intranscendência da pena, né? Não faz o menor sentido isso. Segundo o STJ, o combate ao tráfico, né, por mais relevante que seja, não pode se sobrepor às garantias fundamentais de terceiros inocentes. Então, esse tema aqui eu achei bastante interessante para trazer para os senhores, né, com relação a como é que deve ser visto essa questão de ter uma plantação no imóvel, né? Imagina, você está alocado e não é dado direito ao proprietário ficar vigiando, ficar fiscalizando o imóvel o tempo todo, né? Então, não é possível decretar o perdimento integral da propriedade, quanto parte dela pertence a terceiro de boa-fé, especialmente quando há idosos, e nesse caso aqui, que é esse RESP que eu acabei de falar, o 2.188.777 do Paraná, né? Efetivamente pertencia aos pais desse acusado, e como é que ele vai vigiar? Faz sentido, né? Especialmente quando há idosos, meeiros e familiares sem culpa envolvida. Eu separei, inclusive, que existe um tema no STF, no Supremo Tribunal Federal, tema 399, que vai dizer o seguinte: natureza da responsabilidade do proprietário de terras com cultivo ilegal de plantas psicotrópicas para fins de expropriação. Então, deixa eu colocar aqui para os senhores. Até acompanho aqui. Não, mas não precisa, não. Estou lendo aqui. O relator ministro Gilmar Mendes, o leading case é o recurso extraordinário 635.336, e aqui na descrição desse tema 339 vai dizer o seguinte: o recurso extraordinário que se discute à luz do artigo 243 da Constituição a constitucionalidade ou não da decisão que declara responsabilidade objetiva para fins de expropriação do proprietário de terras onde foi encontrado o cultivo ilegal de plantas psicotrópicas, né? Então, a tese é que a expropriação prevista no artigo 242 da Constituição Federal
pode ser afastada desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que em vigilando e em elegendo, que são aquelas duas subespécies de culpa, né? Culpa genérica de você deixou de vigiar e você elegeu a pessoa errada. Mas, efetivamente, nesses exemplos que eu acabei de dar para os senhores, não faz o menor sentido. Como é que eu vou vigiar quem é o meu inquilino? Parem para pensar nisso. Né? Então, imagina tem pessoas que vivem de aluguel, né? E alugam diversos imóveis, como é que ele vai vigiar e entrar no imóvel de todas as pessoas? Então, quer dizer que essa pessoa que venha para praticar algum crime, o proprietário será responsabilizado e perderá o seu bem em favor da União por conta disso? Né? Então, é interessante isso. Eu acho que eu cheguei a anotar mais alguma informação. Então, assim, o que a gente tem aqui, se vocês quiserem, das informações adicionais, eu tenho aqui a proteção à propriedade, artigo 5º, inciso 63, 65, artigo 243 e o parágrafo único do 243, todos esses da Constituição Federal. Tem também a Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, que vai tratar desse tema específico no artigo 60 e 63, inciso 1. E no Código Penal, nós temos o artigo 348, parágrafo 2º. E o precedente qualificado no STF é o tema 399. Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui, deixa eu ver aqui, eu não queria, falei que não ia ficar muito tempo. Quanto tempo aqui? 18 minutos. Então, vamos para mais um julgado que eu também achei interessante. Aqui, ó. Esse outro julgado aqui é o informativo 865 da 7ª turma. Deixa eu só fazer aqui, separar. Tem alguém batendo e vai ficar batendo. Da 7ª turma do STF, do STJ, perdão. Ah, pronto. Então, vamos lá. É o informativo 865, de 7 de outubro de 2025, da 5ª turma. Qual é o caso? Né? Agravo regimental, 1.002.334, né? Ministro Ribeiro Dantas, né? Lá na 5ª turma. Por unanimidade, né? Julgado de 10 de setembro de 2025. Olha que interessante a emenda. Ai, fiz barulho aqui. Olha interessante a emenda. Busca pessoal e veicular, fundada suspeita, mau estado de conservação do veículo, fundamentação inidônea, né, ilicitude das provas. E aí, no destaque do informativo, ele diz assim: o mau estado de conservação do veículo não constitui fundada suspeita para justificar a busca veicular e pessoal. Vejam, e faz bastante sentido nessa questão, né? Porque há um limite nessa busca veicular. Mas por quê? Porque o carro está quebrado, né? E no caso a porta estava amassada, né, e que foi o que justificou essa busca pessoal. Então, quer dizer, se o carro estiver quebrado, eu vou lá, então o carro está zero, ali só tem pessoas idôneas. Como assim? Né? Qual é o critério para esse tipo de busca pessoal? Então, no caso, um motorista foi abordado porque o carro tinha uma porta amassada. Né? E durante a revista, a polícia encontrou uma arma furtada. Né? Mas será que a busca foi legal? É o que foi trazido pela defesa. Né? A questão, né? O mau estado do veículo pode justificar uma busca pessoal ou veicular? E aí, a 5ª turma, né, do STJ analisou essa dúvida. O que diz aqui o artigo 244 do CPP? Deixa eu separar aqui o 244 CPP para vocês. A busca pessoal independerá de mandado. E no caso de prisão, quando houver fundada suspeita,
de que uma pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso da busca a domiciliar. Então, aqui, no caso 244, ele está dentro do capítulo 11, né, do Código de Processo Penal, que vai falar sobre da busca e da apreensão. Né? Então, aqui, ó, 240, começa no 240. A busca será domiciliar ou pessoal, e aí ele vem explicar o 240 vem explicar como é que se deve proceder se a busca domiciliar, né, quando fundadas razões autorizarem para prender criminosos, apreender coisas achadas, obtidas por meios criminosos, apreender instrumentos de falsificação, armas, munições, né, descobrir objetos necessários à prova de infração. E aqui tem até a linha H, né, do parágrafo 1º. Então, aqui estou dentro desse capítulo, né, do capítulo 11, que trata dessa busca e apreensão, que ela está dentro na verdade, antes vem o capítulo 10 para falar dos indícios, né? O 239, considera-se indícios a circunstância conhecida e provada que tenha relação com o fato, autorize por indução, conclui-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Então, quais são os indícios que vão levar essa autoridade policial, né, para efetivamente realizar uma busca domiciliar ou pessoal? Então, esse seria esse caso que também me chamou muita atenção com relação a esse informativo 865, de 7 de outubro de 2025, né, proferido pela 5ª turma do STJ, com relação, será que só o carro estar quebrado justifica essa busca veicular? Deixa eu ver se tem mais algum. Finalizando, então. Finalizando aqui para vocês, informativo 862, também de 2025, e esse agora é da 6ª turma. Deixa eu colocar aqui para os senhores. Qual é o caso? E aí vou ter que separar aqui o Código Penal para os senhores. Deixa eu separar aqui o Código Penal para Código Penal, num artigo que vai falar sobre estelionato, que é o 171, né? Vamos pegar aqui o estelionato? Ok. Então vamos lá. Esse informativo 862, né, que vai estar no agravo regimental, no HC 1.005.298 de São Paulo, ministro relator é Otávio de Almeida Toledo, tá? Ministro da 6ª turma. E qual é o caso em específico? Representação de crime de estelionato, boletim de ocorrência eletrônica, registro dentro do prazo decadencial, suficiência, tá? Vamos lá. O crime, vocês aí entra a questão do processo penal, né? As ações penais públicas e ações penais de iniciativa privada. E essa ação penal pública que se subdivide, a condicionada e a incondicionada. Condicionada à requisição do ministro da Justiça ou a representação do ofendido. No caso aqui, seria um crime de estelionato, né, que era condicionada. Vamos daqui, ó. O boletim de ocorrência eletrônico registrado dentro do prazo decadencial pode configurar a representação exigida para deflagração da persecução penal nos crimes de ação pública condicionada. Então, no caso aqui, seria um crime de ação pública condicionada, né, que foi bem interessante nessa perspectiva, que houve a possibilidade, né, que reconheceu o valor jurídico do boletim eletrônico, né, com essa tecnologia toda das delegacias virtuais, houve um registro online, né, para poder valer como representação do crime estelionato, que aí
houve a obediência, né, o respeito do prazo decadencial, né, de 6 meses. Né? E será que essa bastaria a representação como válida? Sim, o boletim eletrônico pode substituir a declaração formal de representação exigidas, né, para o início da ação penal. Tá? Isso é o que diz o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, através da sexta turma. Decidiu que sim, o boletim eletrônico, se feito dentro do prazo decadencial, pode configurar a representação exigidas nos crimes de ação pública condicionada. Tá? Os fundamentos utilizados, né, é a representação, é apenas a manifestação da vontade da vítima, né, de ver o autor do crime processado. Não há necessidade de formalidades rígidas, né, basta deixar claro o desejo de investigar e punir. Né? Esse é essa decisão da sexta turma. Então, pois bem, né, trouxe esses 3 comentários aqui para vocês, dessas últimas decisões, já ajudando para quem está estudando para concurso, pelo menos quinta e sexta turma do STJ, algumas decisões que são interessantes, seja para prova da ENAD, seja para concurso público, e aqui no nosso NPJ também, que é essa trilha aqui trazendo algumas informações um pouquinho diferentes. Até a próxima, muito obrigada pela audiência aí, pessoal.